Bom dia a todos. O nosso trabalho se baseou nesse artigo aqui. A utilização de zeólita preparada a partir de cinza residuária de carvão como dissolvedor de metais em água. O nosso material dissolvedor é a zeólita ou zeólito, tanto faz. Mas o que é um zeólito? Eu vou destrinchar aqui. A princípio, zeólitos são aluminosilicatados cristalinos. O que isso quer dizer? Os silicatos são compostos minerais formados por grupos silicatos, que é esse que vemos aqui, que são ânions, onde 4 átomos de oxigênio estão ligados a um átomo central de silício. Os aluminosilicatados, por sua vez, são silicatos que sofreram uma substituição isomórfica, ou seja, tiveram alguns cátions na sua estrutura trocados durante a sua formação. O cátion, no caso, do alumínio silicato foi trocado do silício 4+, para o alumínio 3+. Essa mudança lhe confere uma carga negativa, porque quando a substituição isomórfica do íon central ocorre, gera sobra de carga negativa, porque um dos átomos de oxigênio não vai ter sua carga neutralizada pelo íon de alumínio. A gente pode ver aqui que o oxigênio, fazendo uma ligação, fica com a carga -1. Mas, como é uma estrutura cristalina, né? Esse oxigênio vai estar fazendo outra ligação com outro silício, ficando com a carga 0. Com o átomo de silício, os 4 átomos de oxigênio obtêm ao final carga 0. Mas com o alumínio, um desses oxigênios restará com a sua carga -1. Como antecipado, os zeólitos são estruturas em redes cristalinas tridimensionais, né? Suas unidades primárias consistem de redes de poliedros com tetraedros do tipo silício ou alumínio ligados nos vértices através do átomo de oxigênio. Essa estrutura tridimensional dos zeólitos que vai lhe conferir a formação de poros regulares onde vai ocorrer a adsorção, onde diferentes substâncias irão aderir à sua superfície. No caso do nosso trabalho, serão os íons metálicos. Nessa figura aqui, a gente tem uma estrutura microscópica de um zeólito. Os pontos vermelhos são oxigênio. A gente pode ver aqui que forma um tetraedro, a ligação entre eles. O silício estaria no centro desse tetraedro, ou o alumínio. A gente pode ver que eles estão se ligando através dos oxigênios, né? Cada tetraedro desse, e estão formando, e a forma como eles se ligam propicia a formação de poros. Nessa figura aqui, o íon de sódio que estaria dentro desses poros aqui. Como previamente demonstrado, a estrutura é carregada negativamente e a neutralidade das cargas é obtida pela presença de cátions em suas cavidades, sendo esses contraídos geralmente alcalinos e alcalinos terrosos, tá? E o desbalanceamento de cargas provocado pelo alumínio estrutural, né, pela substituição do silício pelo alumínio, como a gente pode ver aqui nessa figura mesmo, é compensado por cátions de metais alcalinos e alcalinos terrosos, que confere às zeólitas a propriedade de troca iônica, que é importante na adsorção dos metais, que a gente vai mencionar mais à frente no nosso trabalho. Tá? A fórmula química geral das zeólitas é essa aqui que eu estou apresentando para vocês. M seria o contraíon positivo de valência mais N, que equilibra a carga negativa devido aos grupos X, ou seja, M aqui em geral seria um alcalino terroso, que vai contrabalancear a carga negativa fornecida pela substituição do cátion silício pelo alumínio. Tá? A relação Y e X é ela que vai representar a relação entre o silício e o alumínio.
e é um parâmetro de extrema importância para descrever as propriedades das zeólitas, já que a sua estrutura cristalina vai depender disso. E a estrutura cristalina vai influenciar em várias características, em que tipos de metais vão absorver a superfície, com outras substâncias e por aí vai. E aqui a gente tem uma outra figura demonstrando vários tipos de zeólitas diferentes e os tipos de poros que podem ser gerados por elas. Olá a todos. Eu vou dar sequência com a apresentação do nosso trabalho sobre a síntese da zeolita a partir de cinzas residuais para a recuperação de metais. Bom, vou descrever um pouco sobre as cinzas, né, de carvão mineral aqui, que são utilizadas para o tratamento hidrotérmico em solução alcalina para a síntese da zeolita. A constituição dessas cinzas comumente é composta por sílica e alumina, na proporção de 50% de sílica e 30% de alumina, né? E a partir das propriedades das cinzas, vai ser possível as convertê-las no mineral zeolita, que vai ser utilizado a partir da capacidade única para a recuperação metálica. Eu trouxe aqui uma figura para ilustrar essas cinzas, né, de carvão mineral, nesse caso aqui oriundas da combustão do carvão e do petróleo. Dando sequência, eu vou descrever de forma sucinta aqui um pouco os efeitos do tipo de cinza que acarretam na zeolita. Então, cada tipo de zeolita irá apresentar composição química, capacidade de troca iônica e tamanhos de poros e partículas características. Logo, isso oriundo das cinzas, né, da composição química das cinzas, de como elas estão dispostas, né, se elas tiveram atividade por fundentes, né, num processo anterior, por exemplo, uma lixiviação do ciclo do ouro, ou numa redução do óxido de ferro. É legal ressaltar também que essa ideia da conversão em zeolita a partir do processo hidrotérmico é muito interessante no quesito ambiental, né, já que essas cinzas residuais, elas em decomposição, elas atacam muito o lençol freático, mesmo e enquanto as cinzas voláteis dos processos, elas são conseguidas, consegue-se, né, recuperá-las a partir de precipitadores eletrostáticos, que elas também vão ter atividade nessa conversão da zeolita, devido a que a concentração de sílica e de alumínio, que é importante para o processo, está mais concentrada nas cinzas voláteis que ficam retidas nos precipitadores eletrostáticos. Então aqui eu descrevi um pouco, disse, né, que aqui foi um ensaio onde as partículas mais finas de cinzas, né, provaram uma maior absorção do que as partículas grosseiras, isso por fatores de heterogeneidade do material, né, que foi observado na zeolita após o tratamento hidrotérmico em solução alcalina. Então, dando sequência aqui, eu vou descrever um pouco do processo, né? Como eu disse, é um processo hidrotérmico, ou seja, ele acontece em solução aquosa alcalina, e aí existem essas etapas aqui para o funcionamento da conversão, que eu vou descrever agora. Bom, o primeiro, né, é a manipulação, né, das variáveis de processo, que no caso é a temperatura, o tempo, a concentração da base, né, da solução alcalina e a razão da solução com a cinza, né, de concentrações. Em seguida, né, a gente tem a dissolução das cinzas, que acontece a temperatura ambiente, solução. A influência da temperatura na dissolução das cinzas, né? Com ou sem molita e pré-cristalização da zeolita, né? Que é a primeira etapa onde vai ter o manuseio da temperatura para, né, o crescimento dos grãos e da cristalização, consequentemente, a partir do resfriamento da zeolita. Em seguida, temos a influência do tratamento prévio na dissolução de cinzas, né? Isso está associado com a adição de componentes, ou seja, costuma-se adicionar alumínio, ferro, né? Isso vai ter uma influência para a cristalização da zeolita se der da melhor forma, se dá da melhor forma.
E por fim, aqui eu coloquei a influência na variação da concentração de ferro e da adição de material calcário, que com a adição desses componentes vai ter a variação da concentração, certo? De cálcio, magnésio e enxofre na cristalização da zeolita. Nesse trabalho, para analisar a eficiência da zeolita sintetizada a partir das cinzas residuárias de carvão, foram utilizadas soluções aquosas de cádmio, zinco e cobre. Como foi discutido anteriormente, as zeolitas que foram sintetizadas com cinzas muito finas obtiveram uma melhor eficiência, ou seja, uma melhor capacidade de troca iônica. Então foi escolhido o zeolito sintetizado com cinza obtida da base da chaminé, para estudar possíveis parâmetros que alterem a capacidade do adsorvedor. Dando continuidade ao nosso trabalho, sabe-se que o uso da zeolita abrange amplas áreas e diferentes usos. Já em relação ao seu potencial como adsorvedor, foram descritos na literatura diferentes metais que podem ser adsorvidos em sua superfície, conseguindo assim remover muitos metais pesados, como chumbo, mercúrio, entre outras substâncias tóxicas, que, em meio ao avanço da química verde, têm sido constantemente objeto de estudo. A partir dos estudos realizados, mostrou-se que a cinza retirada da base da chaminé, posteriormente usada para a síntese da zeolita, apresenta um maior teor de cinza e material volátil e a menor porcentagem de carbono fixo. Estas e outras características atribuíram uma melhor absorção para a mesma, mas não se descarta a utilização dos outros tipos de cinza para a síntese da zeolita. O efeito do pH inicial na remoção do metal. Foi alcançado uma maior porcentagem de remoção do cádmio e cobre com pH igual a 4,5 e 5 no caso do zinco, como podemos observar na figura 10, mantendo o pH em solução baixo o suficiente para evitar o limite de solubilidade e suficientemente alto a ponto de minimizar a competição de prótons por sítios presentes no adsorvente. O efeito da quantidade de zeolita mostrou a dependência da concentração inicial do metal presente na solução e da relação massa de adsorvente por volume da solução dos metais. Como podemos observar, foi de 2 a 10 gramas por litro para cádmio e zinco. O valor de pH permaneceu baixo, descartando assim a precipitação do metal, que pode acontecer devido a um aumento significativo do pH. Já no caso do cobre, a densidade foi menor ou igual a 8. A partir das isotermas calculadas e obtidas para os três metais, cádmio, zinco e cobre, foi possível encontrar os parâmetros de adsorção, indicando uma seletividade crescente seguindo zinco, cobre e cádmio. Entretanto, para todos os metais, o processo ocorreu de maneira completamente favorável, na faixa de concentração estudada. E como podemos observar a partir da figura 12, foi de elevada eficiência a remoção dos elevados níveis dos metais das amostras, sendo a zeolita sintetizada como um adsorvedor de baixo custo e excelente eficiência. Segue as referências utilizadas no nosso trabalho e muito obrigado pela atenção.